é o canal Assessorando com Leandro Almeida e no vídeo de hoje nós vamos trocar uma ideia, bater um papo sobre profissional autônomo, o contribuinte individual. Em qual relação? Na relação que não haja vínculo trabalhista, pessoa física com pessoa física e pessoa física com pessoa jurídica, tá? Então, como que funciona essa correlação e qual a incidência tributária? Nós vamos falar aqui basicamente da Instrução Normativa 2110, de outubro de 2022, falar sobre o INSS, a incidência do INSS sobre, e também o imposto de renda retido na fonte. Então, para iniciar, nós vamos falar sobre o contratante e o contratado, tá? O contratante é o contribuinte de direito, é designado por lei a recolher o INSS e o imposto de renda. O contratado é o contribuinte de fato que suporta o ônus fiscal, tem o INSS e o imposto de renda retido na fonte descontado na fonte, tá? Isso tudo obrigatoriamente por lei. A instrução normativa ela traz no seu artigo 2º o seguinte: empresário, sociedade urbana ou rural com fins lucrativos ou não, empregador doméstico que admite empregados sem finalidade lucrativa, empresa de trabalho temporário, administração pública, instituição financeira, a agroindústria, esses são um tipo ali de contratante, tá? Entre eles, o empregador doméstico é o único aqui que aparece como pessoa física, tá? Sem finalidade lucrativa. Vamos seguir. No parágrafo único, equipara-se a empresa para fins de cumprimento de obrigações previdenciárias, contribuinte individual em relação ao segurado que lhe presta serviço. Aqui é importante para a gente. Associação, entidade de qualquer natureza ou finalidade, inclusive condomínio, missão diplomática, operador portuário, ou proprietário de imóvel, incorporador, dono de obra de construção civil, quando pessoa física, em relação a segurado que lhe presta serviço. Então, o pedreiro, o servente ali, para aquela pessoa que constrói e revende com fins lucrativos ali, na construção civil, ele é equiparado aqui à empresa, tá? Nas questões de obrigação. Falando do contratante, o contribuinte de direito, que é designado por lei a recolher o INSS, o contratado, que é o contribuinte de fato, suporta o ônus fiscal, tem o INSS e imposto de renda descontado na fonte. A instrução normativa traz aqui o empregado, trabalhador avulso, empregado doméstico, contribuinte individual e segurado especial, tá? Então, temos de um lado aquele que contrata, certo? Que é o contribuinte de direito. Quando ele contrata, ele tem que assumir ali a responsabilidade do recolhimento dos tributos, e o contribuinte de fato é aquele que recebe e suporta o ônus. Um exemplo, vou dar um exemplo aqui de um médico que contrata uma secretária, tá? Tem vínculo empregatício ali, certo? O médico é obrigado a realizar todas as retenções tributárias conforme a lei. Então, o funcionário recebe o ônus e o médico ali que está contratando, ele é obrigado por lei a fazer as retenções na fonte, tá? Seguindo. Então, nós falamos até agora do segurado obrigatório, que são obrigados por lei à contribuição, seja do INSS, do imposto de renda, enfim, daquilo que ele for obrigado por lei. E temos o segurado facultativo, tá? Recolhe o INSS de forma voluntária, conforme o artigo 4º. Vamos dar uma olhadinha. Trabalhador afastado temporariamente, estagiário, apenado, presidiário, pessoa que se dedica ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, síndico quando não recebe remuneração, estudante brasileiro que acompanha o cônjuge e que presta serviço no exterior, bolsista, brasileiro residente ou domiciliado no exterior, atleta beneficiário do Bolsa Atleta. Então aqui está o pessoal facultativo, que recolhe por desejo próprio. Eles querem recolher, ou seja, eu não tenho nenhuma renda, para não ficar desamparado pela Previdência Social, eu vou lá e me inscrevo e recolho como facultativo. Nós não vamos falar dele. Veja bem, essa instrução normativa, o INSS, ele tem várias ramificações, tá? Você pode pegar vários caminhos aqui, produtor rural, construção civil, e nós vamos pegar o caminho aqui do contribuinte individual, tá? E vamos aqui dar o exemplo do contribuinte individual que presta serviço para a pessoa física.
E essa relação contratual, ela incide um INSS de 20%. Então, um exemplo de 1.500 daria ali um INSS de R$ 300. Observado também que quando a pessoa física presta serviço para entidades sem fins lucrativos, que tem uma imunidade lá, eles também recolhem esse INSS. Tem que observar a legislação lá nos seus detalhamentos. Mas vamos lá, vamos na observação. Tem valor mínimo de contribuição? A legislação traz que é o salário mínimo. Tem valor máximo? Tem. No nosso caso aqui, estamos gravando em 2023, o nosso teto é R$ 7.507,49, alíquota 20%. Quem é o responsável pelo recolhimento? O próprio contribuinte individual. Não importa a que critério, ele tem que fazer a guia dele. Então, ou seja, ele é o contribuinte de fato, que vai assumir o ônus, e é o contribuinte de direito, né? Ele é obrigado e ele tem a incidência tributária, é ele que vai assumir e é ele que tem que recolher. A data de recolhimento é no dia 15 subsequente, observação que se não houver expediente bancário, antecipa. Vamos dar um exemplozinho aqui do dentista José que presta serviço ali para os seus pacientes, tá? Então, no primeiro momento, ele tem os seus recebimentos no mês de janeiro, deu R$ 15 mil. Teve as suas despesas, né, no montante de R$ 7 mil. Note que tem aqui uma despesa com um protético manuel. Nós vamos falar desse manual num exemplo próximo. O recolhimento do INSS oficial tem que se observar o teto de R$ 7.507,49. Então, veja que ele teve uma receita de 15 mil, mas nós não vamos calcular o INSS sobre os 15 mil. Nós vamos calcular sobre o teto. Tem que obedecer o teto do INSS. Deu 1.501,50 e seguindo vamos calcular o imposto de renda, porque você, como autônomo, tem que fazer o cálculo do Carnê-Leão, livro caixa, que hoje é dentro do ECAC, tá? Eu não vou mostrar aqui o passo a passo de como se faz, o objetivo é a incidência, como se calcula ali, qual é a incidência do INSS e do imposto de renda sobre o contribuinte individual. Nesse caso aqui, cai uma tabela de 27,5 sobre a base de cálculo, menos o valor dedutível aqui de 800, nós chegamos aqui no imposto de renda de 917,73. No próximo exemplo, nós vamos pegar o protético manuel. Lembra? Ele prestou serviço para o dentista José. E nesse caso aqui, enquanto a despesa do protético foi uma despesa dedutível para o seu José, o Manuel aqui, ele recebeu, certo? Então ele tem que fazer as contas ali e o rendimento dele. Então vamos lá. Vamos supor que ele no mês recebeu R$ 5 mil, entre eles lá o recebimento de 3.500 do dentista José, como no exemplo. Teve algumas despesas aqui de R$ 1.600 no mês. O INSS dele aqui não dá no teto, então nós vamos calcular sobre o rendimento. Então o que a instrução normativa fala? É o rendimento dele ali, que é a base de cálculo para os 20%. 20% sobre R$ 5 mil dá R$ 1.000, e calculando o imposto de renda, ele caiu numa tabela de 7,5, menos a dedução ali de 142, deu um imposto de renda de 37,20, entendeu? Então, pessoas físicas prestando serviços para pessoas físicas, né, profissionais autônomos ali, contribuintes individuais, prestando serviço, né, com finalidade de lucro, lógico, você está tendo ali a obrigação de recolher o INSS e também o imposto de renda. O INSS você faz o recolhimento sobre os 20%, o imposto de renda no Carnê-Leão. Vamos seguir nos nossos exemplos. Vamos para um outro exemplo aqui, que é o contribuinte individual quando ele presta serviço para pessoas jurídicas, tá? Nesse caso, a incidência é de 11%. O exemplo de 1.500 aqui dá um INSS de 165, o valor líquido de 1.335. A empresa desconta e recolhe o INSS do contribuinte individual. Então veja, a legislação obriga a empresa, que é um contribuinte de direito, o contribuinte individual é o contribuinte de fato. Se você é uma pessoa física que presta serviço para uma pessoa jurídica, certamente você terá o INSS ali, espero que isso esteja acontecendo, caso contrário, você está em desacordo com a lei, tem que reter o INSS e, se houver incidência do imposto de renda, deve reter também. Em observações, nós temos o valor mínimo e o valor máximo, como já falamos, a alíquota de contribuição 11%,
responsável pelo pagamento, né, o recolhimento, a retenção é a empresa, data de recolhimento do INSS dia 20 do mês subsequente, se não houver expediente bancário, antecipa. Mais um exemplozinho aqui. Vamos falar que o dentista José prestou o serviço para uma pessoa jurídica. No dia 5, R$ 2.100, há uma retenção de INSS de 11%, você vai receber líquido senhor José, 1.869. Nesse nosso exemplo, o senhor José, ele presta serviço, né, no dia 10 ali, no valor de 4.300, 11% de INSS, 463. Apuramos o imposto de renda, deu uma alíquota de 22,5. Senhor José, o senhor vai receber 3.602,05. Ah, não é os 4.300? Não, é líquido, tá? E quem tem que recolher isso é a empresa. No próximo exemplo, o dentista José, prestador de serviço para a empresa Superodonto Limitada, no dia 17. O senhor José está feliz com os 10 mil? É, senhor José, mas tem desconto de 11%, o senhor esqueceu. E aí, nós temos que observar que o quê? É 11% sobre 10 mil? Não, é 11% até chegar ao limite de 7.507,49. Teve o imposto de renda, tá? O imposto de renda, como eu disse, vai ao limite ali, o céu é o limite. Seu José já não está tão feliz mais, porque ele achou que ia receber 10 mil reais, mas vai ter os descontos, as mordidas do leão e da Previdência. Seguindo, nesse próximo exemplo, eu quero demonstrar um profissional, né? Nesse caso aqui está o exemplo do seu José, mas que ele presta serviço para várias pessoas jurídicas dentro do mês. Então você pode perceber ali que os valores de 1.800, 2.500, 3.500, 2.200 chegam no montante de 10 mil, mas quando chega ali no valor, no teto, para-se de recolher o INSS. O imposto de renda, ele é o contrário, ele tem uma faixinha lá de até 1.900 e um pouquinho de isenção, mas a partir dali ele começa a recolher o seu limite, tá? Outro exemplozinho. Se por um acaso você prestar serviço para pessoa jurídica e pessoa física, como é que funciona? Leandro, um é 11%, outro é 20%, como é que fica isso? Não olha para a alíquota, olha para o montante, para a base de cálculo. Vamos lá. Nesse nosso exemplo, o protético Manuel prestou serviço para vários aqui, sabe? Pessoa jurídica, pessoa física. E o montante no mês deu 10 mil reais. Mas quando chega ali em 7.507,49, para-se de recolher o INSS. Então veja bem que nesse exemplo, quando ele chega lá no dentista José no dia 27, ele para de recolher, tá? E aí, isso aqui só para mostrar que a base de cálculo ela é importante. Tem um teto ali para você respeitar. E como é que eu aviso essa galera toda aí que o odonto tive uma renda, pro saudável limitado eu tive outra? Como é que funciona? Vamos lá. É a remuneração recebida em outros vínculos, ordenação para fins de desconto. Então, esse formulário aqui você vai preencher e vamos dar um exemplo aqui. Você recebe de uma empresa 5 mil, tá? E desconta 11%. Uma empresa. Você vai começar a prestar serviço por uma outra que vai te pagar 7 mil. Como que a de 7 mil sabe que você já está tendo uma retenção? Entendeu? Então, esse formulário vem para resolver esse problema. Você preenche o formulário, entrega para a próxima e fala, olha, eu já tenho 5 mil, já retém X lá de mim e tal. Você vai preencher um formulário muito básico, você vai colocar só informação de remuneração e a outra empresa já vai entender tudo, o RH vai colocar ali e vai fazer os cálculos para que você não tenha dupla retenção. Eu quero agradecer você ter ficado até aqui, espero ter ajudado, aqui é um tema complexo, tá bom? Tributo é um negócio complexo, que ele ramifica bastante, tentei simplificar. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um joinha, comenta se ficou alguma coisa para trás aí, alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou te responder, tá? Fica com Deus, muito obrigado, e eu vou resumir esse vídeo aqui no seguinte: esse pão é o teu salário, esse é o INSS, esse é o imposto de renda. Fica com Deus.